capítulo 14, a partir do versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Mais uma vez, querido Pai, nós elevamos as nossas vozes súplices em direção ao trono da graça desta feita, para te agradecer pela oportunidade de lermos uma porção da Escritura Sagrada, que, Senhor, está traduzida para a nossa língua. Até uma criança pode lê-la, mas se o Teu Espírito Santo não trouxer a revelação, a luz, o entendimento, nós pensaremos que estamos lendo apenas literatura. Ó Deus, que nesta noite Tu venhas sobre nós e nos revele, Senhor, toda a verdade, e nos faça lembrar este ministério da recordação de tudo quanto Jesus disse quando estava aqui no seu ministério terreno, e que nós possamos, por fé, nos apropriar de todas estas bênçãos que são nossas, e tomar posse delas, porque fazem parte da herança que nos foi prometida. E nós estamos aqui, Senhor, e viemos nesta noite, não porque nenhum de nós estivéssemos te procurando, mas porque Tu nos procuraste, e Tu nos encontraste, e por ouvir a Tua voz, foi despertado o que já estava latente em cada um de nós como eleitos de Deus, e não poderíamos mais resistir a esta voz, porque a voz do noivo é que alegra a noiva, e é por isso que a nossa alma se satisfaz de ouvir a Tua palavra. É por isto que este é o lugar em que temos prazer de estar, Senhor. É por isso que nós nos alegramos, igual Isabel se alegrou ao ouvir a voz de Maria quando da salvação, e disse: de onde procedes que a mãe do meu Senhor tenha vindo me visitar? Porque a criança se alegrou no meu ventre quando ouviu a Tua voz. Que a nossa alma se alegre, Senhor, quando ouvimos a Tua palavra genuína. Que nós possamos, sendo filhos eleitos e predestinados para esta hora, descobrir a parte que nos toca, que nos cabe, o momento que vivemos, a revelação que nos foi dada, para que possamos agora, como filhos adotados e alcançando a maioridade, usufruir de todas as riquezas que estão à nossa disposição na Tua palavra. Ó Deus querido, abre os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para entender e compreender, porque Tu nos deste a mente de Cristo. E agora, Senhor, que nós possamos ir além do véu, que nós possamos chegar na Tua presença, diante da Tua Shekinah, da glória, Senhor,
e ali diante daquele lugar sagrado, debaixo do sangue da propiciação, onde estão colocados todos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, Tu nos vê como filho amado em quem Tu tem prazer de habitar, e que nesta noite, Espírito Santo, nós possamos de fato ser o Teu templo, a Tua morada, a Tua habitação. É o nosso rogo e a nossa petição em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estivemos aqui no sábado passado, iniciamos um estudo acerca do batismo com o Espírito Santo. Eu não havia falado para os irmãos que a palavra batismos, no grego, significa imersão, mergulho. Ser batizado significa imergir, estar dentro de alguma coisa. E isto é fácil de se ver e de se perceber no batismo nas águas, quando nós somos emergidos, no momento do nosso batismo. E os irmãos sabem que nós vivemos cercados de alguns elementos. Nós estamos aqui dentro de uma bolha de ar. Se o oxigênio nos fosse tirado, todos nós morreríamos aqui. Então nós estamos dentro de uma bolha de ar. Nós estamos dentro de uma bolha de som, porque há barulhos, há zoada, e Deus nos criou. Deus, quando nos criou, Ele já havia preparado um habitat, um ambiente antes que nós viéssemos, para que nós pudéssemos usufruir dele. Então, como existe oxigênio, Deus nos deu pulmões e nos deu narizes para respirar o oxigênio. De igual modo, como haveria vozes, Deus nos deu uma audição para que nós pudéssemos captar os sons, porque nós estamos imersos numa bolha de som, estamos dentro disso. E o Espírito Santo de Deus, que a primeira palavra hebraica para espírito é ruach, no grego é pneuma, daí na nossa língua nós temos pneumático, de pneus, ou pneumonia, doenças dos pulmões, de onde entra e sai o ar. Então, nós falamos de inspiração de Deus. Você sabe quando você inspira uma coisa? Inspiração de Deus, quando Deus sopra, quando Deus coloca. E a Bíblia diz que a escritura que nós temos aqui, elas não foram produzidas por vontade humana, mas homens santos falaram inspirados por Deus. Deus soprou neles a inspiração. Então cada palavra da Bíblia é inspirada por Deus. Mas também Pedro diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. Eu não tenho o direito de interpretar a Bíblia ao meu modo, da forma que eu acho conveniente. Para interpretarmos corretamente a Bíblia, nós tivemos aqui na última escola bíblica dominical, usando uma lição que nós havíamos adotado, alguns requisitos básicos pelos quais nos permitem entender um texto de forma correta. Você não pode tirar um versículo da Bíblia e isolar ele da história. Primeiro, lembre-se que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. A Bíblia foi escrita como um livro. O livro do Gênesis era um livro. Só muito depois de Cristo é que a Bíblia foi dividida em capítulos e posteriormente em versículos, para facilitar a leitura, para que você pudesse encontrar uma passagem no texto. Imagine Jesus chegando, segundo Lucas, na sinagoga de Cafarnaum, na hora da leitura da palavra no sábado, e o chefe da sinagoga entrega o rolo do profeta Isaías. Se ele não fosse muito experimentado nas escrituras, teria uma grande dificuldade para achar o texto que achou. Nas nossas Bíblias, capítulo 61 de Isaías, ele teve que desenrolar muito aquele rolo para chegar no que hoje é o capítulo 61 de Isaías e dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, para facilitar a leitura, foi feita isso. Então nós não podemos pensar
extrair um versículo e fazer uma doutrina deste versículo, ignorando o contexto onde ele está colocado. Para interpretar a Bíblia, em primeiro lugar, nós temos que saber quem eram os destinatários originais daquele texto, daquela carta, e o que eles entenderam quando eles ouviram a primeira vez. Temos que conhecer um pouco da cultura da época. Nós pegamos, jogamos para a nossa época e fazemos aqui muitas vezes uma confusão muito grande. Então nós entendemos que Deus é um, mas com várias funções. Ele tem função de pai, se manifestou com função de filho e com a função do Espírito Santo. Só o Filho se encarnou, só o Filho nasceu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz o apóstolo João. Jesus era homem como nós, mas lembre-se, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, não teve participação masculina não. O Espírito Santo, disse o anjo Gabriel, te cobrirá com a sua sombra, e o ente santo que é de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Então Jesus nasceu pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas com 30 anos de idade, quando do seu batismo nas águas, leia a sua Bíblia, capítulo 3 de Mateus, capítulo 3 de Lucas, Jesus vai ao Jordão para ser batizado, porque todo cordeiro, antes do sacrifício, ele precisava ser lavado. O sacerdote tinha que lavar o cordeiro antes de levá-lo ao altar para sacrificá-lo. E João Batista era este homem encarregado de revelar o cordeiro. Para isso ele tinha que lavar o cordeiro. Jesus não tinha pecado, e o batismo de João era para arrependimento de pecado. Por que Jesus ia ser batizado? Se ele não havia do que se arrepender. A primeira identificação de Jesus conosco foi quando ele se batizou nas águas, porque ao se batizar nas águas, ele se identificou com aqueles que ele haveria de salvar. E João fez o papel daquele sacerdote que lavava o cordeiro, porque se houvesse alguma mancha, alguma coisa, se perceberia. E o Senhor, quando enviou João para batizar, disse: olha, aquele sobre quem tu vires descer o Espírito Santo, este é o que batizará com o Espírito Santo. E João estava batizando as pessoas, mas de repente, João vê um homem no meio daquela multidão. Não se destacou por ser mais alto do que os outros, não se destacou por ser mais bonito que os outros, não. Mas quando ele viu o Espírito Santo, porque você deve lembrar, está escrito que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. O Espírito Santo que estava nele, em João, disse: é esse aí. Aí João diz: não, eu é que precisava ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus disse: deixa, João, por enquanto, para que se cumpra toda a justiça, toda a escritura. Porque há uma escritura na Bíblia, há uma profecia, a única profecia messiânica datada, com datas. A profecia das 70 semanas de Daniel, que desde o decreto para restaurar e reedificar Jerusalém até a manifestação do Messias, passariam 7 semanas de ano, 49 anos e 62 semanas. 434 anos, portanto, desde o decreto do ano 457 a.C. até o dia da manifestação do Messias ungido, 483 anos. No dia que Jesus vai ao Jordão, naquele dia estava se cumprindo 483 anos do decreto para restaurar Jerusalém. Aí naquele dia ele foi ungido, porque o Espírito veio sobre ele. E naquele dia ele foi ungido. Por isso que 40 dias depois, ele vai à sinagoga de Cafarnaum, abre Isaías 61 e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Agora ele estava ungido. E aí ele olha e diz: hoje se cumpriu esta escritura no vosso meio. Porque o importante que Jesus nos ensina é que nós devemos saber que escritura é essa que nós estamos lendo. A escritura do nosso tempo, da nossa hora, que está se cumprindo agora. Tem gente que gosta de história, tem gente que gosta do futuro, mas esquece que no presente a Bíblia está se cumprindo.
E que eu e você somos parte desse presente. E cada um de nós temos uma função e um papel aqui no tempo presente. Então, Jesus esteve 3 anos e meio com um grupo de discípulos a quem ele chamou de apóstolos, 12 deles. Um deles era o traidor. Andou com Jesus, recebeu incumbência apostólica, ressuscitou mortos, curou toda sorte de enfermidade e não tinha o Espírito Santo. Aliás, nenhum dos 12 tinha o Espírito Santo. Fizeram milagres extraordinários sem ter o Espírito Santo. Nenhum deles tinha. Quando fizeram todos esses milagres, antes do Pentecoste. Mas foram comissionados por Jesus. Lá no capítulo 17 de João, agora na oração sacerdotal, ele diz: como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Agora eles teriam que ter o Espírito Santo para cumprir a missão, porque agora a missão era deles. Eles estavam ajudando Jesus no seu ministério. Então eles estavam debaixo de uma comissão. Agora eles receberiam uma missão, porque eles estariam no lugar de Cristo. Porque eu quero que você saiba de uma coisa: Deus e o diabo só agem neste mundo por meio de homens. Satanás pode entrar nesse salão aqui, e se ele não encontrar uma pessoa fora do espírito do culto, ele não pode fazer nada. Ele não tem poder para mover uma cadeira. Agora, se ele encontrar uma criança fora do espírito do culto que der lugar a ele, ele é capaz de transtornar a nossa adoração aqui. Ele é capaz de complicar o nosso culto. Mas se não houver uma pessoa aqui que dê abertura para ele, nem Satanás pode fazer nada aqui. O próprio Deus estabeleceu esta regra. Por isso, a palavra é falada. E nós somos gerados pela palavra, diz Pedro. É a palavra que nos gera de novo. Se eu não crer, nada vai acontecer na minha vida. Nada pode acontecer. Não é por força, não é por violência. O islamismo é hoje a maior religião do mundo, mas durante 2 séculos ela cresceu porque botava a espada no pescoço das pessoas. Ou você crê em Alá ou você morre. Ninguém quer morrer. Então esta geração dizia que cria lá, mas os filhos criam mesmo. E eles converteram um continente com a espada. Deus não faz assim com ninguém. Deus não força ninguém. Então Jesus diz aos seus discípulos, sendo pré-anunciado por João Batista: após mim vem um que é maior do que eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo, este batizará com o Espírito Santo. Eu não o conhecia, eu não sou digno nem de lhe desatar as correias das alparcas. Ele é antes de mim, é maior do que eu. E aí João, depois do batismo, no dia seguinte ao batismo de Jesus, Jesus vai passando e dá uma olhada lá para o lugar que João estava batizando. E aí João olha para Jesus, já o havia batizado no dia anterior. E João para aqui a cerimônia do batismo, aponta o seu dedo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João perde imediatamente 2 discípulos. 2 discípulos deixam João, seguem Jesus e perguntam: Rabi, onde tu moras? Jesus olha para eles e diz: vem ver. Eles foram, passaram aquela noite com Jesus. E no dia seguinte eles foram buscar mais 2 discípulos de João Batista. E de repente Jesus tinha 6 discípulos, tirando do ministério de João Batista. João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Esse é o verdadeiro ministério de todo pregador da palavra. Cristo tem que crescer, nós precisamos diminuir. Agora, para entendermos, nós precisamos passar pelo mesmo processo que os 2 discípulos do caminho de Amaús passaram no dia da ressurreição. Jesus disse: olha, o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser entregue na mão dos anciãos, vai padecer, vai morrer, mas ao 3º dia vai ressuscitar, e vocês vão para Galileia encontrá-lo lá. O Filho do Homem vai estar na Galileia. Ele morre. 3 dias depois, é o dia da ressurreição. As mulheres disseram que ele tinha ressuscitado, mas eles estão indo para o caminho errado, para Emaús, não para Galileia. Mas eles estavam conversando o assunto correto. E Jesus se aproxima e pergunta o que eles estão conversando.
E eles relatam o que aconteceu com Jesus com uma grande frustração, porque esperávamos que ele fosse aquele que havia de redimir Israel. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus fez foi, lhes abriu as Escrituras. Primeira coisa que Jesus precisa fazer conosco, abre a Bíblia para nós. Abriu as Escrituras. Desde Moisés, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, os Salmos, profetas, e falou tudo que acerca dele estava escrito. Foi o primeiro passo. Depois, na hora do partir do pão, lhes abriu os olhos. E por último, lhes abriu o entendimento. Se o Senhor não fizer isto conosco, nós não podemos entender a sua palavra. Então nós vamos seguir homens. O que os homens dizem é isso que é a verdade. Por isso a maioria das doutrinas, das denominações, que nós aprendemos quando lá nos convertemos, que viraram tradições, e quando nós procuramos na Bíblia, nós não encontramos aí dizendo assim, não, é porque eu sou leigo, é porque eu não captei a mensagem do pastor, ele falou muito difícil, não deu para captar. Não é por isso não, é porque não está na Bíblia o que foi dito. Agora eu quero que você saiba de uma coisa. Lá em Israel tinha uma festa, chamada a festa do jubileu. A cada 50 anos, todos os escravos de Israel, quando ouvissem uma trombeta, a trombeta do jubileu, eles estavam livres, alforriados, voltavam, sem dever nada para ninguém, voltavam para suas propriedades. Agora a lei dizia que quem estivesse dentro de cidade não podia ser resgatado. Então o que os donos das pessoas que se endividavam faziam? Eles construíam altos muros, para que as pessoas do lado de dentro não ouvissem a trombeta do jubileu. Um dia depois da trombeta do jubileu, se eles não saíssem, eles teriam suas orelhas suveladas, e aí ficariam escravos para o resto da vida. Mas nós estávamos lá, dentro de muros altos, vivendo debaixo de tradições, mas nós ouvimos a voz de Deus, e Deus nos tirou de lá para que entendêssemos que nós estamos vivendo numa época de jubileu, de liberdade, de entender a palavra. Então, irmãos, não importa quantos anos você passou em qualquer sistema, não importa se o que você cria era agradável, o que importa é se o que você cria é a verdade, porque Jesus disse, o Espírito da verdade. O Espírito Santo é Espírito da verdade, não é da camaradagem, não é da amizade, é da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, ele vos ensinará todas as coisas, e ele tem o ministério da recordação. Ele vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Amém? Glórias a Deus. Então, eu disse aos irmãos que as 4 vezes que no livro de Atos o Espírito Santo se manifestou e as pessoas receberam o Espírito Santo, em 3 destas 4 vezes o texto é muito claro, eles falaram línguas, mas ouça bem, eles falaram heteroglosas, idiomas, foi línguas de homens que eles falaram. Foi isso que eles falaram em Atos 2, foi isso que eles falaram em Atos 10, e foi isto que eles falaram em Atos 19. E nós, não está escrito, mas nós podemos entender que em Atos 8, lá em Samaria, também aconteceu o mesmo episódio. Porque falaram línguas? Eu falei para os irmãos aqui, que em Atos 2 houve um processo reverso da Torre de Babel. Deus confundiu as línguas para que os homens não se juntassem num corpo só. Agora Deus deu diversidade de língua aos apóstolos para congregar o povo num corpo só, que é o seu corpo, que é a sua igreja. Por isso os apóstolos falaram a língua dos partos, dos medos, dos arábios, de 14 nações que estavam representadas ali. Eles falaram aqueles idiomas. Não havia dom de interpretação de língua, porque os intérpretes das línguas estavam lá. Eram as pessoas que vieram para a festa, e eles diziam, como nós os ouvimos falar na nossa própria língua, das grandezas de Deus. Então eles estavam ouvindo os apóstolos falar na língua deles. Lá na casa de Cornélio, capítulo 10 de Atos, Pedro não pregou sobre o Espírito Santo. Pedro não disse que havia Espírito Santo. Pedro não ensinou uma palavra sobre batismo no Espírito Santo para eles. Pelo contrário, Pedro só falou acerca de Jesus. Agora, por que Pedro falou acerca de Jesus? Este é o ministério do Espírito Santo. Ele falará do que é meu, não se glorificará. Jesus diz em João 14 que o Espírito Santo não se glorificaria. Qualquer ministério que traz uma doutrina dizendo que o Espírito Santo está se glorificando é mentirosa.
porque a função do Espírito Santo é glorificar Jesus. Esta é a função do Espírito Santo, glorificar Jesus. Então, quando Pedro está falando acerca de Jesus, a Bíblia diz: cai o Espírito Santo sobre eles, e eles falam em línguas. Havia um grupo de judeus da circuncisão que vieram com Pedro, e eles jamais poderiam aceitar que aqueles gentios que não se circuncidaram, que não obedeciam à lei dos alimentos, eles pudessem entrar na igreja. A igreja, na cabeça deles, era uma seita judaica. Para você ser cristão, você tinha que se circuncidar, se tornar um prosélito do judaísmo, aí podia entrar no cristianismo. Agora, Pedro olha e diz assim: alguém pode recusar a água a estes, que como nós, no princípio, estava se referindo ao dia de Pentecoste, receberam o Espírito Santo? Alguém pode impedir que eles sejam batizados em água, uma vez que nós agora vimos que com eles aconteceu hoje o que aconteceu conosco lá no princípio, no dia de Pentecoste? Então a razão por que eles estavam falando língua na casa de Cornélio é porque ali estava Deus chancelando a entrada de mais um grupo étnico na igreja. A ordem: vocês vão pregar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lá no capítulo 8, o diácono Filipe pregou em Samaria. Pedro e João vai lá e impõem as mãos sobre eles, e eles recebem o Espírito. O texto não diz que falaram língua, mas fica subentendido de forma implícita que falaram. O segundo grupo de pessoas que estavam entrando: judeus, samaritanos, gentios. E no capítulo 19 de Atos, o terceiro texto do livro de Atos, que fala de alguém recebendo o Espírito Santo falando línguas, nós encontramos o último grupo de pessoas do Velho Testamento a entrar na igreja. Quem eram aqueles 12 homens de Atos capítulo 19? Eram discípulos de João Batista. Qual era o ministério de João Batista? Está lá em Malaquias 4, 5 e 6. Ele vinha preparar um povo para receber o Messias. Ele batizou e preparou. Agora lá nesta cidade passa um homem chamado Apolo. Apolo era um homem muito versado nas escrituras, e ele convencia nas sinagogas os judeus que Jesus era o Cristo pelas escrituras. E ele está lá um dia num sábado na sinagoga provando que Jesus era o Messias, quando um casal de cristãos ouve ele, se impressiona. Priscila e Áquila, a primeira vez na Bíblia que uma mulher é citada na frente do seu marido. Priscila e Áquila. Aí chamam Apolo e diz: vai na nossa casa. E ele vai. E a Bíblia diz que ele aprendeu com Áquila e Priscila acerca de Jesus. O pouco que ele sabia, ele provava pelas escrituras. Então aqueles homens creram que Jesus era o Messias, mas não se batizaram nas águas. Quando Pedro chega lá em Éfeso e encontra 12 discípulos de João Batista, qual a pergunta de Paulo? Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Quando se recebe o Espírito Santo? Quando se crê. E eles disseram: nem ainda ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Paulo pergunta: vocês foram batizados em quê? Do batismo de João Batista. E Paulo diz: João na verdade batizou para arrependimento de pecado, mas anunciou que depois dele vinha um que batizava com o Espírito Santo. Então eles tanto falaram em língua quanto profetizaram. Mas no livro de Atos dos Apóstolos nós temos uma quantidade enorme de pessoas que foram cheias do Espírito Santo e que não falaram línguas. Agora, eu quero que você observe uma coisa: o livro de Atos dos Apóstolos é um livro descritivo, não é um livro normativo. Atos dos Apóstolos não é um livro doutrinário. Atos dos Apóstolos é o livro da história da igreja. Ele é um livro descritivo. Nem tudo que a Bíblia descreve, a Bíblia prescreve. Nem tudo que ela descreve, ela ordena. As ordenanças estão nas epístolas, nas cartas e no Apocalipse. Ali estão as ordenanças para a igreja. Está dito que a igreja de Jerusalém, ela perseverava unânime. Em quê? Na comunhão, nas orações, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Onde nós encontramos essa doutrina? Nas epístolas. Qual era a doutrina dos apóstolos no livro de Atos? Varões e irmãos, o que devemos fazer para ser salvo?
Doutrina dos apóstolos: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado para arrependimento de pecados, Atos 2, verso 38, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a sequência invariável, não há exceção nessa frequência. Se você se arrepender, se você se converter, você recebe o dom do Espírito Santo. Não existe um outro estágio, uma outra etapa, uma outra fase, não existe. O caminho é esse. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 41, Lucas, o historiador do livro de Atos, ele diz o seguinte para nós, verso 41 do capítulo 2: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Foram batizados. Era o princípio da igreja primitiva. Nenhum crente aceitava Jesus e ficava 4 anos, 5 anos, 6 anos na igreja sem ser batizado. A igreja apostólica, bíblica, nunca criou esse obstáculo que nós criamos. Ah, você não é casado, você não é divorciado, você não sei o que, não pode se batizar. Isso é invenção de homens. Não há um versículo na Bíblia que dê apoio para esse tipo de pensamento. Isso é tradição humana. Todo homem que se converte, que se arrepende, está habilitado a ser batizado nas águas e a comer o pão e a beber o vinho. E eu não posso imaginar que um homem possa ser arrebatado e vai chegar nas bodas do Cordeiro e receber a ceia da mão de Jesus e não pode receber de um homem pecador. Eu não posso crer que o céu, para onde a igreja vai, a Nova Jerusalém, que é muito mais santa, o homem pode entrar lá e não pode entrar num culto para participar de uma ceia. De onde tiraram essas informações? Certamente que não foi da Bíblia, foi da tradição dos fariseus, não foi da Bíblia. Amém. Capítulo 8, do verso 5 ao 25, quando o Espírito Santo veio sobre Samaria, eu de forma implícita entendo que falaram língua, apesar de não ser explícito. Mas Atos 16, verso 31 a 34, quando Paulo e Silas estavam em Filipos, na prisão, à meia-noite, começaram a cantar, e veio um terremoto, e um anjo veio, soltou Paulo, soltou Silas, o carcereiro de Filipe pegou a espada para se degolar, e aí Paulo diz: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Não saiu ninguém, porque lá naquela época na lei, se alguém fugisse, o carcereiro pagava com a sua própria vida. E aí ele faz a seguinte pergunta, no verso 31, o que farei para ser salvo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele creu. Paulo no dia seguinte vai à casa dele, batiza ele com toda a família. Ele entrou na igreja. Não está dito que ele falou língua, não está dito, mas ele entrou na igreja. Glória a Deus. Qual a evidência de que você recebeu o Espírito Santo? Para quem é o Espírito Santo? Veja Atos 5, verso 32. Atos capítulo 5, versículo 32. Nós lemos no sábado passado. Lá estava dito que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Agora Pedro, no verso 32 do capítulo 5, ele diz para aquela multidão de judeus: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O que é salvação? Salvação, ela se completa com duas coisas simples: arrependimento e fé. O arrependimento é o lado negativo da salvação, a fé é o lado positivo. Agora os tradutores da Bíblia estão entendendo que traduziram mal a palavra crer, que a palavra crer no português é a mesma palavra fé lá do grego. Então se você tem fé, é porque você crê. Quando você crê, Romanos diz: aquele que não tem obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, como obra. Então agora ele é justificado, e a estes Deus dá o Espírito Santo, porque eles obedeceram. Você conseguiu crer? João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz: quem ouve a minha palavra e
crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jesus está falando aqui num tempo perfeito, presente do indicativo. Quem ouve? Ele não está dizendo na forma subjuntiva, se alguém ouvir. Não é uma apelação, o evangelho não é uma apelação para ninguém ouvir. É que há pessoas que têm ouvidos e podem ouvir, tem outras que nunca poderão ouvir. Então aqueles que podem ouvir são aqueles que têm a vida eterna. É isso que o versículo está dizendo. Por que você conseguiu crer? Por causa da eleição. Veja o que Jesus diz, capítulo 8 de João, verso 43. Jesus está tendo uma conversa. O texto começa dizendo que disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aí você vai entender que tem muita forma de crer. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos. Pronto, criou um grande problema. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles já retrucam a ele dizendo: nós nunca fomos escravos de ninguém, como tu diz, vos libertará. Começa aí a confusão. Jesus no versículo 43 ele diz: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Qual a razão que vocês não entendem a minha linguagem, são incapazes de ouvir a minha palavra? E ele responde no verso 44: vós sois filhos do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eles não poderiam entender, Jesus está explicando, está falando, e eles estão retorquindo. Jesus diz: qual a razão de vocês não entenderem o que eu falo? Porque vocês não compreendem o que eu digo, é porque vocês são filhos do diabo. A única razão de não entender o que eu estou falando. Por isso que em Romanos, Paulo diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Se não é, não pode ouvir. Essa é a razão porque muitas pessoas nunca poderão ouvir a palavra, por mais que você se esforce, por mais que nós venhamos se esforçar. Em João 10, verso 26, Jesus diz para os fariseus: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Por que as pessoas não podem crer? Porque não são ovelhas de Jesus. Então eles não podem crer, não vão crer. Mas, quando nós recebemos o Espírito Santo? Veja Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Paulo diz assim, e eu vou ler desde o verso 11 para que os irmãos tenham um entendimento melhor. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, isso é nós agora, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quando nós fomos selados com o Espírito Santo? Quando nós cremos. Quando nós cremos? Quando nós ouvimos o evangelho da vossa salvação. Então, meu amado irmão, você pode dizer: eu não falo língua. Em primeiro lugar, língua não é, não foi e nunca será evidência de que você recebeu o Espírito Santo. Não é, não foi e nunca será evidência de que você recebeu o Espírito Santo. Línguas não. Línguas não. Quando você crê, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a morar dentro de você. Sobre os homens do Velho Testamento, ele estava sobre eles. Agora Jesus disse: o Espírito Santo que estará em vós e habitará convosco. Ele está em nós. É ele que nos guia. Romanos 8 diz que quem tem o Espírito é guiado pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito é de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Deus, este tal não é dele. Então eu quero dizer para você nesta noite: qualquer homem, qualquer mulher que não tem o Espírito Santo não é salvo. Não é salvo. Se você é crente e não tem o Espírito Santo, você nunca foi salvo. Agora, você não vai achar um versículo na Bíblia que diga que você precisa falar língua para ser batizado com o Espírito Santo. Você não vai achar. Nós temos 13 cartas de Paulo, mais uma de Hebreus, faria 14. Nós temos 3 epístolas de João.
uma de Judas, uma de Tiago. Nós temos 2 epístolas de Pedro e nós temos o Apocalipse. Nós temos esses livros e você nunca vai encontrar em nenhum destes livros esta ordenança. Agora, capítulo 12 de 1 Coríntios, abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Paulo está fazendo uma afirmação. Pois em um só Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Não há um crente salvo que não seja batizado com o Espírito Santo, ou ele não é salvo. Se ele não é batizado, ele não é salvo. Agora, nós vamos num sábado aqui falar sobre os dons espirituais, sobre os dons espirituais e a função deles na igreja. Agora eu quero que você saiba de uma coisa. Paulo fala que o Espírito é um e os dons são diversos, mas é um só que opera tudo em todos. Agora ele diz aqui no capítulo 12, a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode receber Jesus como Senhor, se não for uma obra do Espírito Santo na sua vida. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-la. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então veja você, Paulo está dizendo claramente aqui que os dons são diversos. Ele não está dizendo que você tem que ter o mesmo dom que o irmão, ou que todos têm que ter o mesmo dom. Ele não está dizendo isso. Paulo nunca disse isso. Agora ele pergunta, veja aí ainda no capítulo 12, a partir do versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Agora ele faz perguntas retóricas. Porventura são todos apóstolos? Qual é a resposta, irmãos? Qual é a resposta? Todos os crentes são apóstolos? Não. São todos profetas? Qual é a resposta? Não. São todos mestres? Eu queria que os irmãos respondessem. São todos operadores de milagres? Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Qual é a resposta para essa pergunta? Falam todas em outras línguas? Não. É a única resposta possível aqui. Não. Interpretam todos? Não. Não. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Você pode receber um dom, o irmão pode receber outro dom. Você não tem que receber o mesmo dom que o irmão. E em lugar nenhum a Bíblia está dizendo que quem não fala língua não é batizado com o Espírito Santo. Isso não foi dito em lugar nenhum da Bíblia. Deus pode te dar o dom e pode dar outro dom ao irmão. E os dons são dados e distribuídos conforme apraz ao Espírito. E lembre-se, o dom é dado com um objetivo: a edificação da igreja. O dom não é dado para a exaltação do indivíduo. Não, o dom é dado para a edificação do corpo. É para isso que Deus dá o dom. Para que eu possa ajudar você, para que você possa me ajudar. É para isso que o dom é dado. Então saiba que se você creu no Evangelho, se você ama essa palavra, se você está se santificando
que é o resultado natural da regeneração, você tem o Espírito Santo. Agora, o que vai se manifestar em você? O fruto do Espírito. Gálatas 5. O fruto do Espírito é amor, é paz, é bondade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio. Isto é fruto do Espírito. E ele vai se manifestar, e você sabe que você planta um pé de manga, e com um ano ele não dá manga não. Primeiro o caule dele cresce, engrossa, os galhos crescem, as folhas, depois aparecem as flores, e por último aparecem os frutos. E os frutos têm um tempo para estar maduro. O Espírito Santo está trabalhando na vida de todos nós aqui. Cada dia você tem que ser um crente melhor do que era antes, mais parecido com Jesus. O Espírito Santo está falando com você, a palavra está falando com você, você está sendo tratado por Deus, e a cada dia a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, como que pelo Senhor, o Espírito. O Espírito trabalhando em você para que você fique mais parecido com Jesus. Isso é fruto do Espírito. Então não há duas igrejas: uma igreja que tem o Espírito Santo, uma igreja que não tem o Espírito Santo. Não existe isso. Você pode não ter o mesmo dom que eu tenho, e você tem que buscar o seu lugar no corpo de Cristo, saber qual o seu dom, qual a sua vocação, para que Deus te chamou. E cada um de nós temos um chamado específico de Deus na sua obra. Cada um de nós. Então nós precisamos descobrir. É isso que nós precisamos descobrir, para sermos úteis na obra. Agora, que temos o Espírito Santo, temos. Se nós cremos, nós temos o Espírito Santo. Amém? Então nós vamos, no sábado aqui, falar sobre os dons espirituais. Eu vou falar sobre os 9 dons do Espírito. Na verdade, nós não temos só 9 dons. Nós temos muito mais que 9 dons nas 3 relações de dons de Paulo, em Romanos, e em Coríntios, e em Gálatas. Nós temos mais de 9, mas nós vamos tratar primeiramente dos 9 dons do Espírito. Qual a função e qual a utilidade deles na igreja. Amém? Mas eu quero que você saia daqui sabendo que você tem o Espírito. Porque por 7 vezes há um estribilho no capítulo 2 do Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvido para ouvir, você tem o Espírito Santo. Se você não tem, não pode vir, porque quem não é de Deus não ouve as palavras de Deus. E Paulo diz em 1 Coríntios que esta palavra é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora, irmãos, o fato de você ter o Espírito Santo como selo é motivo de você ficar feliz, de você ficar alegre. Lembre-se que lá na antiga Roma, quando um documento tinha o selo do imperador, tinha uma garantia de que ninguém tocava. E João está dizendo que o maligno não pode tocar naquele que é de Deus. Por quê? Porque ele tem o selo de Deus. Ele tem o selo da propriedade de Deus. Para o diabo tocar em você, ele tem que ir na presença do trono. O diabo não tem santidade, ele não pode mais entrar na presença do trono. O Espírito Santo é Deus. Para ele tocar em você, ele tem que passar pelo Espírito Santo. Ele não pode tocar em você. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Então não tem esse negócio de crente, não tem mal olhado, não tem feitiço, não tem macumba, não tem nada disso. Israel não tinha o Espírito Santo como você tem hoje, mas Balaão subiu no monte e disse: contra Israel não vale adivinhação, não vale feitiçaria, não vale agouro. Agora nada pega contra Israel, por causa do sangue do cordeiro da Páscoa. Se o sangue de um cordeiro protegia Israel de tudo isso, imagine o sangue de Cristo, da nova aliança. O crente não pode temer nada disso. Pode passar por baixo de escada, gato preto, encruzilhada, o que quiser. Você está blindado, porque você está selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe no seu amor para sempre.